avó sofre choque incrível no Dia das Mães. Filhos falham na promessa sagrada. Era uma manhã ensolarada e agradável quando Dona Elsa se levantou, seu coração batendo forte de alegria. O Dia das Mães chegava e ela havia sonhado com este momento por meses. A mesa estava posta com carinho, adornada com flores frescas e suas receitas de família. O cheiro do bolo de cenoura que ela assava invadia a casa, repleta de esperança. Era o dia em que toda a família estaria reunida, como prometido. Mas logo a felicidade de Dona Elsa se transformou em desespero. O telefone tocou. Ela atendeu com um sorriso, pronta para ouvir a voz da filha mais velha, Juliana. Mas o que veio a seguir foi um soco no estômago. A sinceridade angustiante de Juliana revelou que seus irmãos André e Lúcia haviam quebrado a promessa sagrada. Mãe, não sei como te dizer, eles não vão vir. Cada palavra soava como um eco distante. O nó na garganta de Dona Elsa se apertava. Seu peito ardia em dor. Por quê? O que aconteceu? A resposta foi uma cascata de traições, passadas e presentes, que desmoronaram a confiança construída por anos. Ela escutava quase sem respirar, o mundo ao seu redor perdendo cor. A mesa que antes era uma promessa de alegria, agora parecia um altar de desilusão. A lembrança das risadas inocentes em torno daquela mesa, dos segredos compartilhados, agora se tornava um veneno. Como poderia ter sido traída por aqueles a quem dedicou sua vida? Dona Elsa soltou um suspiro pesado, olhando as fotos expostas na sala. Cada sorriso naquelas imagens parecia zombar dela. As memórias davam lugar a sombras de segredos ocultos, silenciados por vergonha. Mas na penumbra de sua dor, algo mais começou a se formar. Pegas antigas e ressentimentos que pareciam adormecidos começaram a ressurgir na mente de Dona Elsa. A rivalidade que sempre existiu entre seus filhos agora revelava facetas ainda mais sombrias. Ela precisaria escolher seu caminho. Deveria lutar por justiça, confrontar os que a traíram, ou buscaria uma redenção que os unisse de novo, mesmo que sobre os escombros da confiança quebrada. Seu coração apertava ao pensar nas comparecidas traições, mas ela sabia que mais verdades poderiam estar ocultas. Fez uma pausa. O silêncio na casa agora era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. O telefone tocou mais uma vez e seu coração disparou. A esperança a impulsionou a atender. Mas o que viu à porta fez suas mãos tremerem. Um convidado inesperado. A figura sombria à sua frente parecia trazer respostas, mas também mais perguntas. O que mais seus filhos escondiam? A traição seria apenas a ponta do iceberg. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Dona Elsa ainda estava perplexa com a chegada do visitante inesperado. A figura à sua porta era um homem alto, com uma expressão séria que apenas aumentava a dúvida que a envolvia. Os olhos dele refletiam um conhecimento profundo e sombrio, quase como se guardasse segredos que poderiam despedaçar tudo. Ela hesitou, mas a curiosidade superou a cautela. "Quem é você?" perguntou, a voz trêmula. "Sou Miguel", respondeu o homem, com uma calma que a deixou inquieta. "Eu vim falar sobre seus filhos." O coração de Dona Elsa disparou. E se Miguel fosse um mensageiro de notícias ainda piores? "O que você sabe sobre eles?" A voz dela soava agora como um sussurro desesperado. "Se você me deixar entrar, posso te contar. É sobre a promessa que eles quebraram." Ele fez uma pausa, fitando-a com um olhar penetrante. "E sobre algo que eles não querem que você saiba." Ela o convidou para entrar, o medo e a esperança se misturando em seu peito. Uma vez na sala, Miguel se acomodou naquele cenário de alegria agora manchado de dor. Ele começou a falar, suas palavras pesadas como se cada uma carregasse o peso de anos. "Seus filhos não vieram hoje porque eles estão envolvidos em algo muito maior. Há segredos entre eles, e o que você precisa saber é que eles estão em perigo." "Perigo?" repetiu Dona Elsa, o nó na garganta se apertando. "O que você quer dizer com isso?" "Eu não posso entrar em detalhes, mas eles fizeram algo que interessou pessoas erradas. Eles achavam que iriam se livrar, mas na verdade se afundaram ainda mais. Você pode estar em perigo também." Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente preocupado. "A sua vida inteira está prestes a mudar." Dona Elsa sentiu um frio na espinha. Todos aqueles momentos de felicidade que guardara em seu coração foram eclipsados por uma sombra. O que exatamente eles fizeram? Sua voz estava entrecortada pelo medo. "Coisas que não deveríamos discutir aqui. Seu filho, André, fez uma escolha errada. Uma escolha que envolve dinheiro e pessoas que não têm escrúpulos. Eles estão atrás dele. E pior, ele não é a única vítima. Lúcia também está envolvida." Cada palavra é como uma facada. Elsa mal podia processar a informação. Seus filhos, os amores de sua vida, enredados em problemas tão sérios. O pensamento fazia sua cabeça girar. E Juliana? Onde ela se encaixa nisso? Juliana está tentando proteger a família, mas isso significa que ela ficou no meio da guerra entre eles. Os irmãos não sabem que ela sabe, mas a verdade sempre aparece. Miguel olhou diretamente nos olhos de Dona Elsa. "Você precisa escolher, Dona Elsa. Ignorar isso ou enfrentar a verdade. Mas saiba, o tempo é curto." E nesse momento, o tempo parou. A casa que antes repleta de amor, agora parecia uma armadilha. As memórias risonhas na mesa, agora eram apenas ecos distantes. A traição não era apenas uma quebra de confiança, mas um abismo que separava não só os rios, mas o próprio coração de Dona Elsa. Ela sabia que a dor seria insuportável, mas a ideia de deixar seus filhos à mercê de um destino terrível a despertou para uma nova realidade que não desejava encarar. O telefone a interrompeu e Dona Elsa segurou seu coração. Era Juliana, mas quando atendeu,
A voz da filha estava marcada pelo desespero. Mãe, você não vai acreditar. André e Lúcia, eles estão em apuros. A conexão caiu como uma bomba na sala. Os segredos têm um preço, Dona Elsa, Miguel murmurou. Ela mal podia raciocinar. O que mais estava por trás de tudo isso? E como ela conseguiria lidar com o que seus filhos tinham feito? A tensão era palpável e as perguntas fervilhavam na mente dela. Uma coisa era certa: o Dia das Mães se transformaria em algo que ela jamais poderia imaginar. Dona Elsa sentiu seu coração disparar ao ouvir a voz de Juliana do outro lado da linha. Mas um novo tipo de pavor a envolveu. Mãe, você não vai acreditar. André e Lúcia, eles estão em apuros. A conexão caiu e a sala se silenciou. O que aconteceu? Ela olhou para Miguel, que a observava com um ar de preocupação. O frio na espinha piorou, como se uma tempestade estivesse se formando. Miguel, o que está acontecendo com eles? Perguntou ela, a voz trêmula, quase implorando. Ele franziu a testa, seus olhos escuros como nuvens carregadas. Eu já te avisei, Dona Elsa. Eles estão envolvidos em algo muito perigoso. E o pior é que pode afetar você também. Ele parecia hesitar, como se ponderasse sobre algo importante. A mais, Dona Elsa não queria ouvir. Mas a urgência a empurrou para a realidade dura. André e Lúcia não eram simplesmente filhos. Eram pessoas com medos e segredos. O que exatamente estavam fazendo? Miguel mexeu nas mãos nervosamente e isso a inquietou. Diga logo, você não pode me deixar assim. O tom descontrolado fez a dor se intensificar. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. As coisas com André não são só financeiras. Há pessoas que podem ser muito perigosas. Ele hesitou novamente, e Dona Elsa sentiu que uma bomba estava prestes a estourar. Ele se envolveu com um grupo que não aceita traição. Eles têm ligações com coisas muito sombrias. Miguel, o desespero dela ecoou pela sala. O homem começou a falar de novo, mas antes que pudesse continuar, a porta da frente se abriu de maneira brusca. Era Juliana, com os olhos arregalados e a respiração descompassada. Ela entrou, sem se preocupar em fechar a porta. Mãe, você precisa ouvir. Há algo que você não sabe sobre André e Lúcia. A atmosfera mudava a cada palavra. A tensão no ar poderia ser cortada com uma faca. O que está acontecendo? O que você sabe? Dona Elsa tentou se manter calma, mas o nervosismo a dominava. Juliana olhou para Miguel, então para a mãe. A determinação em seu rosto. Não é só dinheiro. É mais pessoal do que você imagina. E isso me inclui. O impacto dessas palavras fez Dona Elsa tropeçar nas próprias emoções. O que você quer dizer? A confusão tomou conta dela. Você está envolvida. O que isso significava? Eu não queria que você soubesse assim, mas eu sabia que André e Lúcia estavam envolvidos com esse grupo, e tudo o que fiz foi tentar protegê-los. E a você. Juliana começou a chorar, e Dona Elsa sentiu uma dor profunda na alma ao ver a filha tão fragilizada. Como assim proteger? O que isso significava? Você sabia e não me disse nada? O nó na garganta era quase insuportável. Tudo parecia uma teia de mentiras, a confiança começando a desmoronar.
Nós não tivemos escolha. Eles estavam em situação de risco. E eu fiz algo para tentar ajudar. As palavras cortavam como lâminas afiadas, mas agora tudo mudou. Eles não podem voltar. Mãe, André levou Lúcia para longe. Para longe? Dona Elsa mal podia acreditar. As peças se reordenavam na cabeça dela. Uma cena que ela não conseguia compreender totalmente. Onde eles estão? O que você fez? E naquele momento, a sala inteira tremeu com um barulho ensurdecedor. O estrondo vindo de fora fez a casa vibrar e a luz começou a piscar. Juliana olhou para a porta, horrorizada. Mãe, eles estão aqui. Miguel se levantou, a expressão tensa. Você precisa se esconder. Dona Elsa ainda estava paralisada, o choque a impedindo de se mover. Quem está aqui? O que você quer dizer? Uma batida feroz ecoou na porta. A respiração de Dona Elsa se acelerou e o medo a consumiu como uma onda. Quem estava atrás de seus filhos? As perguntas se acumularam como uma avalanche enquanto ela tentava processar tudo. André, Lúcia, Juliana, Miguel. A linha entre proteção e traição se dissolvia em meio ao caos. E então, uma sombra se projetou na porta. Uma figura inesperada e sombria que virou o controle da situação de cabeça para baixo. A figura, iluminada pela luz intermitente, parecia familiar. E o mundo de Dona Elsa desmoronou ao perceber quem era. A dor em seu coração se tornou um grito silencioso de incredulidade. Uma revelação devastadora estava prestes a mudar tudo que ela acreditava saber sobre sua família. A figura à porta projetava-se na sala, como uma sombra familiar que carregava segredos escondidos. Dona Elsa travou. O reconhecimento a atingiu. Como uma onda fria, era Clara, a irmã de Dona Elsa, que não aparecia há anos. A expressão dela era uma mistura de medo e determinação, os olhos fixos na sobrinha. Mãe, não pode ser, Juliana murmurou, o rosto empalidecendo. Miguel também pareceu surpreso, como se o passado voltasse para cobrar uma dívida antiga. Clara! Dona Elsa mal conseguiu pronunciar o nome da irmã. O que você está fazendo aqui? A voz saiu baixa, cheia de incredulidade. Eu vim ajudar, mas antes precisamos falar. É sobre seus filhos e o que realmente está acontecendo. A tensão era palpável. A tensão e o medo dançavam no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Dona Elsa sentiu seu coração acelerar, a dor se transformando em confusão. Elsa, você precisa entender que tudo isso está conectado. Clara deu um passo à frente. Próxima o suficiente para que Dona Elsa pudesse sentir sua respiração. Eu sei por que André e Lúcia se meteram nessas encrencas. E ainda melhor, eu sei coisas que você não imagina. Juliana estava prestes a retrucar, mas Dona Elsa ergueu a mão para silenciá-la. O que você sabe, Clara? A irmã hesitou, os nervos à flor da pele. André e Lúcia, eles estão envolvidos com um grupo perigoso, mas não é só isso. Tem uma razão pela qual eles foram atraídos para isso. Uma razão que vai muito além do que você pensa. Como assim? O que tem de tão grave?
Dona Elza insistiu, a ansiedade a sufocando. Ela não podia processar tudo isso. Corria uma maré de segredos, um turbilhão em seu coração. É sobre a nossa família e sobre o meu passado. A voz de Clara tremia. Você não sabe, mas eu tenho uma dívida com essas pessoas. Uma dívida antiga que se relaciona com dinheiro e coisas mais sombrias. Neste instante, um barulho estrondoso ecoou novamente. Objetos caíram ao chão enquanto a luz piscava. Juliana gritou: "O que está acontecendo? Parece que eles estão aqui!" Miguel respondeu, o olhar aflito. Dona Elza virou-se para Clara. "O que você fez?" A dor nas palavras era palpável. A verdade estava se aproximando, como uma tempestade prestes a explodir. A urgência no olhar de Clara fez seu coração disparar ainda mais. Foram atraídos por mentiras, por promessas que eu fiz para proteger nossa família. Eu lhes disse que precisava de ajuda e involuntariamente envolvi você e sua família em algo maior do que eu poderia controlar. O silêncio foi ensurdecedor. Uma sombra surgiu na porta, interrompendo a conversa. Uma figura conhecida emergiu e Dona Elza ficou paralisada. Era Carlos, o ex-marido de Clara. Os olhos dele estavam cheios de uma intensidade ameaçadora. "O que você está fazendo aqui, Clara?" Carlos perguntou, sua voz profunda e ameaçadora. "Você deveria saber que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona." E com isso, a sala se iluminou com uma nova ameaça. Dona Elza prendeu a respiração. O impacto da revelação era devastador. Clara, a irmã que um dia fora sua confidente, tinha um passado sombrio. E Carlos, a figura que perturbava seus pesadelos, estava de volta. Como se um fio estivesse sendo puxado, todo o passado começou a desmoronar. Os segredos que Dona Elza acreditava entender ficavam cada vez mais distantes, contorcidos em desconfiança e traição. A família que ela conhecia não era a mesma. "Mãe, nós precisamos sair!" Juliana gritou novamente, interrompendo o caos. Mas Dona Elza estava paralisada, as revelações se chocando em sua mente. Tudo o que sabia estava em ruínas. O que mais estava enterrado nessa história? O que Carlos realmente queria? A tensão era uma pressão esmagadora. As sombras dançavam ao seu redor, enquanto os ecos do passado sussurravam segredos que a verdade poderia destruir. E assim, enquanto o mundo à sua volta estremecia, Dona Elza percebeu que estava à beira de um abismo. E nesse abismo havia uma escolha a ser feita. A figura à porta projetava-se na sala, como uma sombra familiar que carregava segredos escondidos. Dona Elza travou. O reconhecimento a atingiu como uma onda fria. Era Clara, a irmã de Dona Elza, que não aparecia há anos. A expressão dela era uma mistura de medo e determinação. Os olhos fixos na sobrinha. "Mãe, não pode ser!" Juliana murmurou, o rosto empalidecendo. Miguel também pareceu surpreso. Como se o passado voltasse para cobrar uma dívida antiga. "Clara!" Dona Elza mal conseguiu pronunciar o nome da irmã.
O que você está fazendo aqui? A voz saiu baixa, cheia de incredulidade. Eu vim ajudar. Mas antes, precisamos falar. É sobre seus filhos e o que realmente está acontecendo. A tensão era palpável. A tensão e o medo dançavam no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Dona Elsa sentiu seu coração acelerar, a dor se transformando em confusão. Elsa, você precisa entender que tudo isso está conectado. Clara deu um passo à frente, próxima o suficiente para que Dona Elsa pudesse sentir sua respiração. Eu sei porque André e Lúcia se meteram nessas encrencas. E ainda melhor, eu sei coisas que você não imagina. Juliana estava prestes a retrucar, mas Dona Elsa ergueu a mão para silenciá-la. O que você sabe, Clara? A irmã hesitou, os nervos à flor da pele. André e Lúcia, eles estão envolvidos com um grupo perigoso, mas não é só isso. Tem uma razão pela qual eles foram atraídos para isso. Uma razão que vai muito além do que você pensa. Como assim? O que tem de tão grave? Dona Elsa insistiu, a ansiedade a sufocando. Ela não podia processar tudo isso. Corria uma maré de segredos, um turbilhão em seu coração. É sobre a nossa família e sobre o meu passado. A voz de Clara tremia. Você não sabe, mas eu tenho uma dívida com essas pessoas. Uma dívida antiga que se relaciona com dinheiro e coisas mais sombrias. Neste instante, um barulho estrondoso ecoou novamente. Objetos caíram ao chão, enquanto a luz piscava. Juliana gritou. O que está acontecendo? Parece que eles estão aqui. Miguel respondeu, o olhar aflito. Dona Elsa virou-se para Clara. O que você fez? A dor nas palavras era palpável. A verdade estava se aproximando, como uma tempestade prestes a explodir. Nada, eu apenas tentei proteger vocês. Mas a sua família não é quem você imagina. Clara olhou profundamente nos olhos da irmã. Como se revelasse um abismo. André e Lúcia não são os únicos que carregam segredos. Eu tenho um que pode mudar tudo. Como assim? O medo se espalhou pelos membros de Dona Elsa, suas mãos tremendo. A urgência no olhar de Clara fez seu coração disparar ainda mais. Eles foram atraídos por mentiras, por promessas que eu fiz para proteger nossa família. Eu lhes disse que precisava de ajuda e involuntariamente envolvi você e sua família em algo maior do que eu poderia controlar. O silêncio foi ensurdecedor. Uma sombra surgiu na porta, interrompendo a conversa. Uma figura conhecida emergiu e Dona Elsa ficou paralisada. Era Carlos, o ex-marido de Clara. Os olhos dele estavam cheios de uma intensidade ameaçadora. O que você está fazendo aqui, Clara? Carlos perguntou, sua voz profunda e ameaçadora. Você deveria saber que a verdade sempre encontra o jeito de vir à tona. Dona Elsa sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. O desespero tomou conta de suas entranhas. Ela olhou para Juliana, que tinha as mãos tapando a boca, e para Miguel, que já estava tenso, preparado para a ação. Carlos, você não devia estar aqui! Clara exclamou, uma mistura de pânico e revolta. Isso não tem nada a ver com você. Ah, mas tem sim. Você se esqueceu de quem é meu aliado?
Carlos sorriu de forma maligna e a tensão na sala aumentou. Dona Elsa podia sentir o cheiro do medo no ar, o frio que corria por sua espinha. Eu nunca quis que você se metesse em nossas vidas novamente, Clara respondeu, suas palavras cheias de determinação. Carlos começou a rir, mas não era uma risada qualquer. Era um riso que falava de dor, traição e do que estava por vir. Vocês acham que podem escapar do que eu sei? Eu sei tudo, Clara. E agora você vai ter que pagar pelo que fez. Dona Elsa perguntou. Do que você está falando? Mas mal teve tempo para processar a nova informação, pois a porta foi estourada de repente. A luz do lado de fora quase a cegou. Um grupo de homens entrou, carrancudos e com armas em punho. O pânico se espalhou na sala. O homem à frente, com uma cicatriz no rosto, olhou diretamente para Clara. Eu não gosto de traidores. Não, não, não. A voz de Clara transparecia desespero. Vocês não podem fazer isso. Dona Elsa olhou para Juliana, que tremia ao seu lado. O estômago dela se revirava. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? Não havia como entender o quanto sua vida havia mudado em questão de minutos. E então tudo aconteceu de uma vez. Os homens começaram a gritar ordens e o caos tomou conta da sala. Juliana agarrou a mão de Dona Elsa, os olhos arregalados de terror. Mãe, o que nós fazemos? E enquanto a sala mergulhava no desespero, a verdade mais sombria sobre a família de Dona Elsa estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. Uma verdade que poderia destruir tudo o que ela acreditava amar. Clara olhou para Dona Elsa e suas palavras ficaram presas na garganta, como se soubesse que era tarde demais para voltar atrás. A única certeza que Dona Elsa tinha agora era que nada mais seria como antes. A figura à porta projetava-se na sala, como uma sombra familiar que carregava segredos escondidos. Dona Elsa travou. O reconhecimento a atingiu como uma onda fria. Era Clara, a irmã de Dona Elsa, que não aparecia há anos. A expressão dela era uma mistura de medo e determinação. Os olhos fixos na sobrinha. Mãe, não pode ser. Juliana murmurou, o rosto empalidecendo. Miguel também pareceu surpreso, como se o passado voltasse para cobrar uma dívida antiga. Clara? Dona Elsa mal conseguiu pronunciar o nome da irmã. O que você está fazendo aqui? A voz saiu baixa, cheia de incredulidade. Eu vim ajudar, mas antes precisamos falar. É sobre seus filhos e o que realmente está acontecendo. A tensão era palpável. A tensão e o medo dançavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Dona Elsa sentiu seu coração acelerar, a dor se transformando em confusão. Elsa, você precisa entender que tudo isso está conectado. Clara deu um passo à frente, próxima o suficiente para que Dona Elsa pudesse sentir sua respiração. Eu sei porque André e Lúcia se meteram nessas encrencas. E ainda melhor, eu sei coisas que você não imagina. Juliana estava prestes a retrucar, mas Dona Elsa ergueu a mão para silenciá-la. O que você sabe, Clara? A irmã hesitou, os nervos à flor da pele. André e Lúcia são. Eles estão envolvidos com um grupo perigoso. Mas não é só isso.
Tem uma razão pela qual eles foram atraídos para isso. Uma razão que vai muito além do que você pensa. Como assim? O que tem de tão grave? Dona Elsa insistiu, a ansiedade a sufocando. Ela não podia processar tudo isso. Corria uma maré de segredos, um turbilhão em seu coração. É sobre a nossa família e sobre o meu passado. A voz de Clara tremia. Você não sabe, mas eu tenho uma dívida com essas pessoas. Uma dívida antiga que se relaciona com dinheiro e coisas mais sombrias. Neste instante, um barulho estrondoso ecoou novamente. Objetos caíram ao chão, enquanto a luz piscava. Juliana gritou. O que está acontecendo? Parece que eles estão aqui, Miguel respondeu, o olhar aflito. Dona Elsa virou-se para Clara. O que você fez? A dor nas palavras era palpável. A verdade estava se aproximando, como uma tempestade prestes a explodir. Nada, eu apenas tentei proteger vocês, mas a sua família não é quem você imagina. Clara olhou profundamente nos olhos da irmã, como se revelasse um abismo. André e Lúcia não são os únicos que carregam segredos. Eu tenho um que pode mudar tudo. Como assim? O medo se espalhou pelos membros de Dona Elsa, suas mãos tremendo. A urgência no olhar de Clara fez seu coração disparar ainda mais. Eles foram atraídos por mentiras, por promessas que eu fiz para proteger nossa família. Eu lhes disse que precisava de ajuda. Involuntariamente envolvi você e sua família em algo maior do que eu poderia controlar. O silêncio foi ensurdecedor. Uma sombra surgiu na porta, interrompendo a conversa. Uma figura conhecida emergiu, e Dona Elsa ficou paralisada. Era Carlos, o ex-marido de Clara. Os olhos dele estavam cheios de uma intensidade ameaçadora. O que você está fazendo aqui, Clara? Carlos perguntou, sua voz profunda e ameaçadora. Você deveria saber que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Dona Elsa sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. O desespero tomou conta de suas entranhas. Ela olhou para Juliana, que tinha as mãos tapando a boca, e para Miguel, que já estava tenso, preparado para a ação. Carlos, você não devia estar aqui! Clara exclamou, uma mistura de pânico e revolta. Isso não tem nada a ver com você. Ah, mas tem sim. Você se esqueceu de quem é meu aliado? Carlos sorriu de forma maligna e a tensão na sala aumentou. Dona Elsa podia sentir o cheiro do medo no ar, o frio que corria por sua espinha. Eu nunca quis que você se metesse em nossas vidas novamente, Clara respondeu, suas palavras cheias de determinação. Carlos começou a rir, mas não era uma risada qualquer. Era um riso que falava de dor, traição e do que estava por vir. Vocês acham que podem escapar do que eu sei? Eu sei tudo, Clara. E agora você vai ter que pagar pelo que fez. Dona Elsa perguntou. Do que você está falando? Mas mal teve tempo para processar a nova informação, pois a porta foi estourada de repente. A luz do lado de fora quase a cegou. Um grupo de homens entrou, carrancudos e com armas em punho. O homem à frente, com uma cicatriz no rosto, olhou diretamente para Clara. Eu não gosto de traidores. Não, não, não. A voz de Clara transparecia desespero. Vocês não podem fazer isso. Dona Elsa olhou para Juliana, que tremia ao seu lado. O estômago dela se revirava. O que estava acontecendo?
O que mais estava escondido? Não havia como entender o quanto sua vida havia mudado em questão de minutos. E então, tudo aconteceu de uma vez. Os homens começaram a gritar ordens e o caos tomou conta da sala. Juliana agarrou a mão de Dona Elsa, os olhos arregalados de terror. Mãe, o que nós fazemos? E enquanto a sala mergulhava no desespero, uma explosão ensurdecedora estourou na entrada. A porta foi arremessada para trás e a luz ofuscante entrava, iluminando tudo. A figura imponente que surgiu era familiar. Era André, mas não era o filho que Dona Elsa conhecia. Ele estava diferente, mais sombrio. Uma expressão que misturava raiva e dor. Mãe! A voz de André ressoou. Saia da frente! Dona Elsa congelou. Ele se adiantou, seus olhos fixos na direção de Carlos e Clara. Você não deve ter feito isso. A tensão na sala pulava. Uma fresta se abriu. O que estava acontecendo? A revelação a atingiu como um soco. Quem estava realmente no controle? Você está do lado deles? A voz de Clara tremia, a indignação evidente. André olhou para a mãe e seus olhos ardiam. Você não sabe de nada. Faça uma escolha agora! E nesse momento, ele puxou um objeto brilhante. Era uma arma. O impacto da cena a fez sentir tudo girar. O que tinha se tornado de sua família? A linha entre certo e errado se desrazia e a verdade queima como uma façanha perdida no tempo. Ela mal teve tempo de processar a realidade, até que a luz começou a piscar freneticamente e um novo estrondo ressonou. E então tudo desmoronou. A sala mergulhando no caos e no choque. As sombras dançavam ao redor, revelando que o verdadeiro jogo estava apenas começando. Uma escolha estava prestes a mudar todo o destino deles. André estava com a arma em punho, os olhos cheios de uma intensidade que Dona Elsa nunca tinha visto. Ele parecia um estranho, e a sala estava cheia de tensão. O som de batidas pesadas na porta ecoou, e os homens mal encarados começaram a se aproximar ainda mais, fazendo Juliana apertar a mão da mãe. O desespero a envolveu. Saia da frente! André gritou novamente. A voz dele ressoava como um trovão. Ele estava decidido, mas Dona Elsa sentiu um nó na garganta. Aquela não era a cena familiar que ela esperava no Dia das Mães. O amor se transformara em caos. Carlos, de pé no canto, observava com um sorriso cruel nos lábios. Você não sabe o que está fazendo, André, ele provocou. O que você quer dizer? Dona Elsa virou-se para Carlos, tentando entender do que tudo se tratava. O olhar dele era ameaçador e, ao mesmo tempo, ela sentiu um frio no estômago. Todas as suas memórias de família estavam em risco. Miguel, que estava afastado, começou a avançar, mas Clara o deteve com um olhar. Não, Miguel, isso pode acabar em tragédia. Sua voz tremia, mas o cuidado com Miguel fazia Dona Elsa sentir-se mal. O que exatamente estava acontecendo? E então, numa fração de segundo, tudo se desfez. Uma explosão de gritos. André atirou a arma para o alto e a sala ficou em silêncio. A tensão havia sido estourada como um balão. Mas o que aconteceu a seguir fez a articulação de Dona Elsa desabar.
Do lado de fora, as vozes rugiam e gritos soaram. Era um grupo de homens, mas não eram qualquer homens. Eles estavam bem vestidos, com olhares que diziam que estavam prontos para a luta. E o líder deles não era um estranhão qualquer. Era o marido de Clara, um homem que Dona Elsa conhecia muito bem. Ele estava atrás de tudo. Carlos, o que você fez? Clara gritou, a voz alta e angustiada. A traição a atingira como um raio, e na fração de segundo seguinte, a verdade do passado voltou para assombrar todas elas. O homem alto, com um olhar frio, olhou para André e sorriu. Você realmente acha que pode sair impune, André? Você está envolvida em um jogo muito maior do que pode imaginar. Dona Elsa sentiu um estremecimento. O que Carlos estava insinuando? A realidade estava se desdobrando como uma trama de ação. E a família que ela amava estava no seu cerne. Juliana, a filha que sempre desejou proteger, estava envolvida nesse universo. Sombrio. Mãe, o que está acontecendo? A pergunta dela saiu em um sussurro. O desespero estava pintado nos olhos da filha. E então, um estalo. O homem da porta puxou algo do bolso e uma penta surpresa foi revelada. Era uma foto. A foto mostrava André, Lúcia e uma mulher que Dona Elsa não reconheceu, mas que parecia familiar, o que fez com que o mundo dela girasse. Essa mulher, quem é? Dona Elsa perguntou, o medo tomando conta. Ela é a razão pela qual estão em perigo. André, sua impulsividade colocou todos nós em jogo, disse Carlos. Você não percebeu que sua vida toda foi uma mentira? As palavras explodiram na sala. As verdadeiras relações começaram a se intercalar como um quebra-cabeça mal montado. O caos tomou conta e a luz piscava. Uma verdade sombria se avizinhava e Dona Elsa estava prestes a se perder completamente. Você está dizendo que a nossa família é construída sobre mentiras? A voz de Clara era rouca, quebrada. E o desespero aumentou. Negócios escusos, traições ocultas e uma mulher que está tentando acabar com tudo. Se não agirmos agora, vamos perder muito mais do que imaginamos. Dona Elsa olhou para a foto, seu coração palpitando. Ela percebeu que o homem que provou ser uma parte da vida delas poderia ser o responsável por uma tragédia maior. Uma escolha tinha que ser feita. A tensão pulsava no ar. E em meio ao desespero e ao caos, o telefone de Dona Elsa começou a tocar. Era a ligação que poderia mudar tudo. Ela hesitou, mas a urgência da situação a empurrou a atender. O que mais poderia ela descobrir? Mas, antes que pudesse levantar o celular, a realidade parecia ter mudado de novo. Todos na sala pararam. Um novo som ecoou e uma nova quebra de segurança aconteceu. A porta, que já estava quase estourada, se abriu e uma nova figura se ergueu, fazendo todos na sala ficarem em choque. Era Lúcia e ela estava ferida. O medo preenchia o olhar dela e uma nova reviravolta estava prestes a ser revelada. Lúcia estava na porta, com o rosto pálido e o ferimento na testa, como se acabasse de lutar contra um demônio. Ofegava,
os olhos arregalados e cheios de pânico, e Dona Elsa sentiu o coração gelar. O caos em volta se congelou por um segundo. Lúcia! A voz dela saiu em um sussurro desesperado. A expressão da filha misturava dor e preocupação. Mãe, eu não tenho muito tempo. Eles estão atrás de mim e por sua causa. O ar ficou pesado e a confusão tomou conta de Dona Elsa. De que você está falando? A pergunta parecia ecoar na sala, mergulhando todos em um silêncio tenso. André, com a arma ainda em punho, olhava para a irmã, enquanto Miguel e Juliana trocavam olhares apreensivos. Todos estavam tentando processar o que estava acontecendo. Eu descobri coisas que não deveria. Sobre você, sobre todos nós. Lúcia tentou avançar, mas as palavras pareceram travar na garganta. A dor na testa dela era visível. Eu soube que Clara não é quem pensa que é. Dona Elsa ficou paralisada. As revelações se amontoavam como uma avalanche iminente. O que você quer dizer? Ela está por trás de tudo isso. Meus problemas e os de André. E eles. Lúcia olhou para ela. Porta a respiração acelerada. A dívida de Clara não era só com aqueles homens. É com pessoas muito mais perigosas. O impacto das palavras fez o chão parecer que estava desmoronando. Clara, a irmã que ela sempre achou que estava ali para ajudar, poderia ser a fonte de todos os problemas? Os olhares se cruzaram, cada mente tentando digerir a gravidade daquela afirmação. Carlos começou a rir de forma cínica. Você não entende, não é? Às vezes, o que você ama pode ser o pior pesadelo. Ele olhava para Clara e a dinâmica entre eles mudou instantaneamente. A tensão que pairava no ar parecia mais pesada. Juliana segurou o braço de Dona Elsa, o medo tornando-se palpável entre elas. Mãe, precisamos sair daqui. A urgência na voz da filha foi um chamado, mas Dona Elsa estava presa em seus pensamentos, tentando entender o caos desenfreado. Lúcia, o que mais você sabe? A pergunta escapuliu entre os lábios de Dona Elsa, e todos esperaram a resposta com o coração na boca. Se Clara está envolvida, isso significa que ela poderia ter alimentado esse conflito. Ela usou você e papai como peões. Era uma armadilha. O desespero tornou-se uma força palpável. Eu vi documentos, uma lista de transações. E não é só sobre dinheiro, é sobre nós. Um barulho estrondoso de batidas na porta interrompeu a conversa. Os homens que cercavam a casa não estavam longe. O tempo estava se esgotando. Lúcia estava apavorada. Mas suas palavras trouxeram uma nova compreensão a Dona Elsa. Se a sua dívida for com eles, isso significa que Clara fez escolhas por nós. Essa linha de pensamento começava a fazer muito sentido e ampliava seu entendimento sobre a verdadeira natureza da sua irmã. Mãe, precisamos nos mover agora! André gritou, sua voz tensa e urgente. Mas então a porta se abriu e uma figura alta fez sua entrada triunfal. Uma aparição que quase fez Dona Elsa desmaiar. Era a mãe dela. Dona Elsa congelou. Não, isso não era possível. A mulher que tinha morrido há anos estava ali, diante dela. Mãe? O grito de Dona Elsa ecoou na sala, e a realidade parecia desmontar-se. A expressão da mulher era séria, e a luz refletia sua face conhecida. Você precisa entender. Tudo faz parte de um plano maior.
e com isso a sala mergulhou em um silêncio sepulcral. Lúcia, André, Carlos e até Clara pararam de se mover. O cenário de horror se transformou em um espetáculo de revelações sem fim. Mas estava mentindo. O que mais estava escondido sob a superfície? Os ecos de algo mais profundo começaram a surgir. Os olhos da mãe de Dona Elsa varriam a sala, parecendo avaliar cada um deles. Eu sempre estive aqui, Dona Elsa, protegendo a família, mas não do jeito que você imaginou. Dona Elsa mal conseguiu formar palavras. O dia já estava uma confusão e agora tudo parecia ter girado em direções que ela nunca poderia prever. A verdade estava se desnudando e o que poderia ser um alívio talvez fosse simplesmente o começo de uma verdade ainda mais aterrorizante. Uma serpente às sombras da casa. Tudo estava prestes a mudar. E juntos eles precisariam decidir em quem poderiam confiar. Lúcia estava na porta, com o rosto pálido e um ferimento na testa, como se acabasse de lutar contra um demônio. Ela ofegava, os olhos arregalados e cheios de pânico, e Dona Elsa sentiu o coração gelar. O caos em volta se congelou por um segundo. Lúcia! A voz dela saiu em um sussurro desesperado. A expressão da filha misturava dor e preocupação. Mãe, eu não tenho muito tempo. Eles estão atrás de mim e por sua causa. O ar ficou pesado e a confusão tomou conta de Dona Elsa. De que você está falando? A pergunta parecia ecoar na sala, mergulhando todos em um silêncio tenso. André, com a arma ainda em punho, olhava para a irmã, enquanto Miguel e Juliana trocavam olhares apreensivos. Todos estavam tentando processar o que estava acontecendo. Eu descobri coisas que não deveria. Sobre você, sobre todos nós. Lúcia tentou avançar, mas as palavras pareceram travar na garganta. A dor na testa dela era visível. Eu soube que Clara não é quem pensa que é. Dona Elsa ficou paralisada. As revelações se amontoavam como uma avalanche iminente. O que você quer dizer? Ela está por trás de tudo isso. Meus problemas e os de André. Eles... Lúcia olhou para a porta, a respiração acelerada. Problemas? Os olhares se cruzaram, cada mente tentando digerir a gravidade daquela afirmação. Carlos começou a rir de forma cínica. Você não entende, não é? Às vezes o que você ama pode ser o pior pesadelo. Ele olhava para Clara e a dinâmica entre eles mudou instantaneamente. A tensão que pairava no ar parecia mais pesada. Juliana segurou o braço de Dona Elsa, o medo tornando-se palpável entre elas. Mãe, precisamos sair daqui. A urgência na voz da filha foi um chamado. Mas Dona Elsa estava presa em seus pensamentos, tentando entender o caos desenfreado. Lúcia, o que mais você sabe? A pergunta escapuliu entre os lábios de Dona Elsa, e todos esperaram a resposta com o coração na boca. Se Clara está envolvida, isso significa que ela poderia ter alimentado esse conflito. Ela usou você e papai como peões. É uma armadilha. O desespero tornou-se uma força palpável. Eu vi documentos, uma lista de transações. E não é só sobre dinheiro, é sobre nós. Um barulho estrondoso de batidas na porta interrompeu a conversa. Os homens que cercavam a casa não estavam longe. O tempo estava se esgotando.
Lúcia estava apavorada, mas suas palavras trouxeram uma nova compreensão a Dona Elsa. Se a sua dívida for com eles, isso significa que Clara fez escolhas por nós. Essa linha de pensamento começava a fazer muito sentido e ampliava seu entendimento sobre a verdadeira natureza da sua irmã. Mãe, precisamos nos mover agora! André gritou, sua voz tensa e urgente. Mas então a porta se abriu e uma figura alta fez sua entrada triunfal. Uma aparição que quase fez Dona Elsa desmaiar. Era a mãe dela. Dona Elsa congelou. Não, isso não era possível. A mulher que tinha morrido há anos estava ali, diante dela. Mãe! O grito de Dona Elsa ecoou na sala e a realidade parecia desmontar-se. A expressão da mulher era séria e a luz refletia sua face conhecida. Você precisa entender. Tudo faz parte de um plano maior. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que Dona Elsa mal conseguia respirar. Todos os olhos estavam fixos na mulher, reverenciada com tanto amor e dignidade. As memórias da infância inundaram a mente de Dona Elsa, mas não havia tempo para nostalgia. Como você? Por que você está aqui? As palavras saíam em um sussurro. Eu não estou aqui para te machucar, Elsa. Estou aqui para te proteger, disse a mãe, o tom firme, mas a voz envolta em uma tristeza profunda. Mas a verdade que você está prestes a descobrir é muito maior do que você pode imaginar. Dona Elsa estava confusa. Que verdade? Mas antes que pudesse se preparar para ouvir, a sala tremeu ao som de um estrondo vindo de fora. As paredes pareciam vibrar e o eco do impacto ressoou em seus corações. As portas se abriram e, com elas, um fluxo de homens armados invadiu a casa. O rosto de Lúcia se contorceu de medo. Eles estão aqui! Fique atrás de mim! André gritou, posicionando-se protetoramente na frente da irmã. Mas, em meio ao caos, o corpo de Dona Elsa ficou paralisado. Uma pessoa em meio à multidão armada fez seu coração parar. Era a figura de um homem que ela nunca esperou ver novamente. Seu antigo amor, o pai dos filhos, Miguel. Miguel. O que você está fazendo aqui? O choque estampado no rosto de Dona Elsa. Eu vim te salvar, mas as coisas fugiram do controle. Miguel respondeu. E por um momento, os dois pareceram esquecer da confusão. Mas a história entre eles era complicada, marcada por segredos que ela ainda não tinha capacidade de desvendar. Mãe, o que está acontecendo? Juliana gritou, a voz dela cortando o ar como uma lâmina. Miguel olhou diretamente nos olhos de Dona Elsa. A verdade que você precisa entender é que tudo o que aconteceu está ligado a mim, e eu estou aqui para consertar os erros do passado. As palavras dele flutuaram no ar como uma tempestade prestes a eclodir, e Dona Elsa sentiu o peso da revelação que estava por vir. O que Miguel realmente sabia, o que ela estava prestes a descobrir sobre o próprio passado. Em meio às vozes que se entrelaçavam em gritos de pânico, ela percebeu que a verdadeira batalha começava. E a escolha que teria que fazer em um instante poderia decidir o destino de toda a sua família. Mãe! Lúcia chamou novamente, e Dona Elsa devolveu o olhar, a confusão pairando entre elas. Assim, com tudo prestes a desmoronar, a última coisa que Dona Elsa viu foi a porta estourando, a imagem de Miguel se adiantar para protegê-las. Ela contaria com ele? E a resposta que lhe aguardava seria a última que ela imaginava. Lúcia estava na porta,
com o rosto pálido e um ferimento na testa, como se tivesse lutado contra um demônio. Ela ofegava, os olhos arregalados e cheios de pânico, e Dona Elsa sentiu seu coração gelar. O caos em volta se congelou por um segundo. Todos estavam tentando processar o que estava acontecendo. Eu descobri coisas que não deveria. Sobre você, sobre todos nós. Lúcia tentou avançar, mas as palavras pareceram travar na garganta. A dor na testa dela era visível. Eu soube que Clara não é quem pensa que é. Dona Elsa ficou paralisada. As revelações se amontoavam como uma avalanche iminente. O que você quer dizer? Ela está por trás de tudo isso. Meus problemas e os de André. E eles... Lúcia olhou para a porta, a respiração acelerada. A dívida de Clara não era só com aqueles homens. É com pessoas muito mais perigosas. O impacto das palavras fez o chão parecer que estava desmoronando. Clara, a irmã que ela sempre achou que estava ali para ajudar, poderia ser a fonte de todos os problemas? Os olhares se cruzaram, cada mente tentando digerir a gravidade daquela afirmação. Carlos começou a rir de forma cínica. Você não entende, não é? Às vezes, o que você ama pode ser o pior pesadelo. Ele olhava para Clara e a dinâmica entre eles mudou instantaneamente. A tensão que pairava no ar parecia mais pesada. Juliana segurou o braço de Dona Elsa, o medo tornando-se palpável entre elas. Mãe, precisamos sair daqui. A urgência na voz da filha foi um chamado, mas Dona Elsa estava presa em seus pensamentos, tentando entender o caos desenfreado. Lúcia, o que mais você sabe? A pergunta escapuliu entre os lábios de Dona Elsa, e todos esperaram a resposta com o coração na boca. Se Clara está envolvida, isso significa que ela poderia ter alimentado esse conflito. Ela usou você e papai como peões. É uma armadilha. O desespero tornou-se uma força palpável. Eu vi documentos, uma lista de transações. E não é só sobre dinheiro. É sobre nós. Um barulho estrondoso de batidas na porta interrompeu a conversa. Os homens que cercavam a casa não estavam longe. O tempo estava se esgotando. Lúcia estava apavorada, mas suas palavras trouxeram uma nova compreensão a Dona Elsa. Se a sua dívida for com eles, isso significa que Clara fez escolhas por nós. Mãe, precisamos nos mover agora! André gritou, sua voz tensa e urgente. Mas então a porta se abriu e uma figura alta fez sua entrada triunfal. Uma aparição que quase fez Dona Elsa desmaiar. Era a mãe dela. Dona Elsa congelou. Não, isso não era possível. A mulher que tinha morrido há anos estava ali, diante dela. Mãe? O grito de Dona Elsa ecoou na sala. Você precisa entender. Tudo faz parte de um plano maior. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que Dona Elsa mal conseguia respirar. Uma nova revelação surgia, enquanto a sala tremia com batidas externas. Os homens armados irromperam, prontos para um confronto. E Dona Elsa percebeu que o momento de decisão havia chegado. Mãe, quer saber de uma coisa? Não tenho certeza de qual lado você está. Lúcia gritou, mas o doce olhar maternal estava fixo, quase como se pedisse clemência a todos ali. André se preparou para a luta. A tensão pairava no ar como uma nuvem negra. Um sussurro atrás dele. Eram os homens que Carlos havia chamado. Mãe, o que fazemos?
Juliana perguntou, os olhos arregalados. Assim não. Não é assim que eu queria que tudo terminasse. Dona Elsa implorou, tentando manter a calma. As palavras estavam ali, mas a dúvida assombrava a mente. Cada rosto ao redor dela era uma mistura de medo e raiva, e a casa que costumava ser um lar agora se transformava em um campo de batalha. Miguel avançou, tentando controlar a situação. Nós precisamos falar com eles, gritou. E com isso a sala vibrou e a porta foi aberta mais uma vez. Os homens estavam prestes a entrar. O olhar de Clara se tornou um misto de determinação e resignação. Eu vou corrigir tudo isso, mesmo que custe a minha vida. O desespero tomou conta do ambiente. Era hora de decisão. Você tá comigo, mãe? A voz de Juliana era um fio de esperança numa tempestade. E naquele momento, Dona Elsa respirou fundo. O que quer que acontecesse, a família dela sempre seria a linha de frente. Sim, vamos juntos! Afinal, eles poderiam ter que lutar. Cada um carregava seus segredos, suas verdades ocultas. Mas ao olharem uns para os outros, um misto de amor e coragem os unia. A vida nunca seria a mesma após aquele dia. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E assim, enquanto as sombras se fechavam, Dona Elsa olhou nos olhos de cada membro da sua família. Essa era a hora. O que viria a seguir poderia ser a queda ou a redenção. O que realmente importava era a escolha que fariam juntos. E falando em escolha, aqui vai uma questão urgente. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão do like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está conosco. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E claro, compartilhe esse vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de permanecer juntos nessa jornada.